Saudações, amigos do canal Realidade Fantástica. Bem-vindos ao nosso guia para o esoterismo e o ocultismo. E o tema deste vídeo é o cristianismo místico. E se você ainda não for inscrito no canal Realidade Fantástica, se inscreva. Ative o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo e deixe seu like, que é muito importante para nós. Apesar de muitos religiosos ortodoxos se indisporem ante a afirmação de que as religiões possuem um lado oculto ou esotérico que não é compreensível pela maioria dos fiéis, mas apenas pelos iniciados, sabe-se que atrás da apresentação oficial das doutrinas há um segundo sentido, mais interior, que já foi detectado por inúmeros pesquisadores em praticamente todas as religiões. E neste nível mais íntimo, todas elas se completam, ao invés de conflitarem. As religiões tradicionais iniciaram com dois níveis de ensinamento, um privado e um público, um esotérico e um exotérico, um interno e outro externo. O primeiro era destinado aos discípulos testados e iniciados, o segundo ao povo em geral, que só podia receber os elevados arcanos de forma mais acessível e simbólica. Com o tempo, o afastamento de ambos os níveis foi ficando tão grande nas religiões que, finalmente, por razões quase sempre políticas, o círculo místico já não foi mais reconhecido, admitido ou mesmo tolerado. A compreensão interior e mística dos textos sagrados foi substituída por uma exagese puramente intelectual, quando não literal. Portanto, todas as religiões possuem um lado místico e esotérico, e o cristianismo não é exceção. Na Bíblia cristã, em Mateus 13:13, lemos as intrigantes palavras do Mestre Jesus. Por isso, lhes falo por parábolas, porque eles vendo não veem, e ouvindo não ouvem nem entendem. Na frase eles, refere-se aos não iniciados que, sem preparo, mesmo vendo e ouvindo, não compreendiam a substância esotérica dos ensinamentos. Ainda em Mateus 13:34, temos um complemento da sentença anterior. Todas estas coisas falou Jesus às multidões por parábolas, e sem parábolas nada lhes falava. Já em Marcos 4:11 e em Lucas 8:10, podemos ler mais uma afirmação de que os ensinamentos de Jesus possuíam dois níveis. A vós é confiado o mistério do reino de Deus, mas aos de fora tudo se lhes diz por parábolas. A vós refere-se aos discípulos iniciados, testados e preparados pelo Mestre. Os de fora são os profanos ou ignorantes, aqueles que não estavam preparados para a verdade. Já a frase "o mistério do reino de Deus" indica a compreensão da sabedoria esotérica. Na Bíblia cristã, outra comparação interessante entre iniciados e não iniciados é aquela que aparece em Hebreus 5:13 e 14. Ora, qualquer um que se alimente de leite é inexperiente na palavra da justiça, pois é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais têm, pela prática, as faculdades exercitadas para discernir tanto o bem como o mal. Na frase leite e crianças, refere-se novamente aos profanos ou não iniciados, que não têm dentes para mastigar o alimento sólido, ou seja,
preparo para o conhecimento mais profundo ou esotérico. Já as palavras faculdades exercitadas indica o despertar dos centros psíquicos interiores que permitem captar as verdades sutis e cósmicas. São Clemente de Alexandria, um dos primeiros padres da Igreja, em sua obra chamada Stromata, diz o seguinte: ainda hoje temos de lançar pérolas aos porcos, com receio que as pisem com os pés e, voltando-se, nos despedacem. Porque é fácil falar da verdadeira luz em termos demasiado claros e límpidos para ouvintes mal preparados e de natureza porcina. Clemente alude, é claro, à advertência bíblica em Mateus 7,6, que diz: não deis aos cães o que é santo, nem lanceis aos porcos as vossas pérolas, para não acontecer que as calquem aos pés e, voltando-se, vos despedacem. Na época desta sentença, os não iniciados nos mistérios do reino de Deus, no cristianismo, ou da Israel espiritual, no judaísmo, eram frequentemente comparados aos animais, pois estes pareciam não ter a consciência desenvolvida para assimilar a essência dos ensinamentos. Os místicos e ocultistas dizem que os textos religiosos de todas as religiões, incluindo a Bíblia, possuem 3 níveis de leitura: um literal, um simbólico e um místico. O primeiro é frequentemente absurdo, contraditório e irracional. No segundo, começamos a perceber o simbolizado pela interpretação dos símbolos. E no terceiro, entramos pela porta estreita e vivemos na verdade. As chaves para o terceiro e último nível de leitura não são divulgadas e, para ser conquistadas, precisam ser merecidas após longo noviciado. Alguns proclamam que as escrituras cristãs são tão simples que até as crianças e os iletrados podem compreendê-las, e que esta é a glória da revelação. Contudo, em Marcos, capítulo 4, 33 e 34, temos novamente a indicação de que Jesus ensinava de maneira dual, e com muitas parábolas tais lhes dirigia a palavra, conforme podiam compreender, e sem parábolas não lhes falava, mas em particular explicava tudo a seus discípulos. São Clemente de Alexandria, já citado, fala mais em seu Stromata. Diz ele: eu omito certas coisas propositalmente, exercendo uma prudente seleção. Não faço por ciúmes, mas por temer ver meus leitores interpretá-los de maneira inexata. Seria dar uma espada na mão de uma criança. Eu me esforçarei por falar imperceptivelmente, mostrando secretamente e procedendo por demonstração silenciosa. Ainda hoje eu receio, como foi dito, lançar pérolas aos porcos, com medo que eles as pisem e, voltando-se, nos despedacem. Ainda no capítulo 1 desta notável obra, no versículo 6, São Clemente refere-se aos níveis que constituem a Bíblia. Considerando a escritura composta de alegorias e símbolos, onde dissimula o sentido, a fim de encorajar o espírito do exame e preservar os ignorantes de certos perigos. Entre as doutrinas secretas de Jesus estava, é claro, a meditação, tão negligenciada ainda hoje por muitos de seus seguidores. Na Bíblia, uma das alusões à meditação está em Mateus 6:8. Lá lemos: mas tu, quando orares, entra no teu quarto e, fechando a porta, ora a teu Pai que está em secreto. E teu Pai,
que vê em secreto, te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, porque pensam que pelo seu muito falar serão ouvidos. Na acepção literal deste versículo, podemos pensar que o Mestre aconselhou orar em um quarto da casa, mas na explicação mística, quarto significa o recesso interior, a região silenciosa da alma. Lá está o Pai que está em secreto. Secreto porque não é reconhecido pela consciência ordinária do homem. Fechar a porta significa que só quando o homem silencia a mente e volta-se para dentro, fechando-se para o mundo exterior, ouvirá o Pai, pois fará contato com seu mestre interior, Deus em si mesmo, a sua alma perfeita, feita à imagem do Pai. Em Lucas, capítulo 17, versículo 20 e 21, lemos que Jesus, quando interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, ou seja, a iluminação da consciência, lhes respondeu: Não vem o reino de Deus com visível aparência, nem dirão, ei-lo aqui, ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. O grande iniciado São Paulo também enfatizou que o homem era um templo de Deus, dentro do qual o Espírito Santo permanecia. Em outras palavras, Paulo aludia à perfeição latente do ser humano e a uma concepção imanente de Deus, a qual era ensinada por Jesus. Em 1 Coríntios, lemos: Não sabeis vós que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Ou não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que habita em vós, o qual possuis da parte de Deus? Em Atos, lemos: Para que buscarem a Deus, o qual, todavia, não está longe de cada um de nós, porque nele vivemos e nos movemos e existimos, sendo nós, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade seja semelhante ao ouro, ou à prata, ou à pedra esculpida pela arte e imaginação do homem. Estas citações exortam, ainda que veladamente, a procurar mais Deus em nós, do que em lugares externos, procurá-lo silenciosamente, mediante profunda introspecção, meditação e silêncio físico e psicológico. Os templos externos e seus rituais são essenciais apenas na medida em que facilitam esta introspecção interior. Para encerrar este nosso breve estudo do cristianismo místico, citamos a teosofista Annie Besant, segunda presidente da Sociedade Teosófica, que em um interessante estudo sobre o cristianismo esotérico, proclama palavras que deveriam receber séria meditação de todos os místicos. O conhecimento final consiste em conhecer Deus e não somente em adorá-lo de longe. O homem deve saber que a existência divina é real, que fé e esperança vagas não bastam, que no íntimo de seu próprio ser ele é idêntico a Deus e que o objetivo da vida é realizar esta unidade. Obrigado por acompanhar mais um vídeo do canal. E se desejar, acesse nosso website em www.realidadefantastica.com.br e veja como fazer uma doação, para que possamos manter e expandir o nosso trabalho. Até o próximo vídeo e lembrem-se, o mistério está entre nós.